Fala, seus pão na chapa, beleza? Tranquilidade com vocês? Acabou agora, tem poucos minutos, o jogo entre Corinthians e Vasco da Gama, sem torcida, né? O Corinthians tinha tomado uma punição da CBF naquele jogo, acho que Corinthians e Cuiabá, onde o Davidson foi agredido com um cortador de unha, né? E aí o Corinthians tomou essa punição e jogou sem torcida hoje, né? Ponto negativo do jogo, porque o Corinthians é um dos times que mais enche o estádio no campeonato, né? Se tivesse um estádio para 100 mil pessoas, eu acho que teria 100 mil pessoas todos os jogos do Corinthians. Mas o Corinthians fez uma boa apresentação contra o fraquíssimo Vasco, né? Que está se reformulando, contratando jogadores, toda semana apresenta um jogador diferente, técnico, jogador, para tentar fugir da zona de rebaixamento. Hoje o Vasco é o último colocado do campeonato, né? E o Corinthians consegue se distanciar dessa parte da zona de rebaixamento ali, né? O Corinthians hoje, ele ultrapassou o Santos, que perdeu um pouco mais cedo, vamos falar aqui também desse jogo, né? Perdeu para o Fluminense um pouco mais cedo, jogo horrível. O Santos é muito abaixo, muito ruim, muito fraco. O Paulo Turra também fez umas substituições nada a ver, mas, né, antes de começar aqui, poder falar desse Corinthians, o que foi o Corinthians, né? Deixe o seu like, se inscrevam no canal, deixe nos comentários o que vocês acharam do jogo, o que vocês acharam da, dessa apresentação. Vasco cai, não cai? É muito importante a opinião de vocês para a gente aqui. E mais importante ainda é que vocês se inscrevam no canal e deixem um like. Vocês estão assistindo os vídeos, mas não estão deixando o like, né? Está tendo boa visualização, mas não tem o like. O like é muito importante para o YouTube entender que vocês curtem, gostam do canal, né? Eu sei que eu estou um pouco ausente, está tendo um pouco jogo, então a gente está vindo pouco aqui, né? Estamos praticamente aí nos finais dos campeonatos, né? Estava vendo agora a entrevista do Vanderlei, a coletiva dele, e você vê já um outro tom, uma outra tonalidade do time do Corinthians, né? O Corinthians vem em crescente aí no campeonato, nos campeonatos que estão disputando, né? Se eu não me engano, com esse jogo de hoje, o Corinthians está indo para o sexto ou sétimo jogo sem perder. Então, assim, tá muito bem, né? Tá vindo muito bem. O Vanderlei falou há uns tempos atrás aí, quando o Corinthians empatou um jogo, que ele via uma crescente no time, que ele via o que ele ganhou, não, que ele perdeu. Ele falou que estava vendo a evolução no time e muitas pessoas deram risada, né? O Vanderlei, em comentários, às vezes, com uns amigos meus, antes de Vanderlei ser contratado, eu falei que o Vanderlei talvez arrumaria esse time. Por quê? O Vanderlei, ele consegue tirar o famoso leite de pedra, né? Ele colocou o Bruno Mendes, que para mim, na minha opinião, hoje foi o melhor jogador em campo, depois do Renato, do Renato, né? Que aí não tem o que falar, né? Então, ele, para mim, na minha opinião, foi o melhor em campo. É, e o Vanderlei consegue colocar ele como lateral, como zagueiro, consegue tirar dele, é o que eu tô falando, consegue tirar dele, que é o famoso tirar leite de pedra. Consegue fazer desse jogador um jogador versátil, né? E outro também que eu gosto muito, mas que ele vem um pouco abaixo, não vem mostrando muito futebol, é o Adson, né? O Adson deu uma queda de rendimento, hoje foi melhor. É um jogador que vai para cima, vai para dentro, ele consegue fazer essa virada de jogo, e ele não estava conseguindo fazer, mas hoje ele desempenhou muito bem como é que eu vou dizer, essa saída de bola, né? Tanto é que o primeiro gol ali, primeiramente um golaço, né? Um golaço do Maicon, que também jogou numa posição diferente, outra posição que talvez o Vanderlei conseguiu achar nele. Ele jogou como primeiro volante ali, um pouco mais para frente, e ele não estava jogando muito bem, jogando como segundo volante, estava muito fraco, muito ruim. Eu venho falando aqui direto, que para mim o Maicon não deveria ser titular, e às vezes o Vanderlei coloca. Então, ele consegue tirar leite de pedra. E com isso, né, o Corinthians venceu bem, o Corinthians faz 3-1 no Vasco, né, segundo tempo, o Yuri Alberto faz mais um, e o Roger Guedes de pênalti, né, pênalti claríssimo, aí do VAR ainda chamou para ir conferir, pelo amor de Deus.
Não tem jeito, né? E o Vasco, assim, eu vi um pouco, eu vi já 2 jogos do Vasco, com esse de hoje o terceiro, uma evolução no Vasco, né? Eu vi o jogo do Vasco contra o Cuiabá, contra o São Paulo e hoje contra o Corinthians. Não assisti contra o Palmeiras. Nesse dia eu estava ocupado, não consegui assistir, mas que parece que foi o único jogo que o Vasco jogou bem no campeonato, foi esse contra o Atlético Mineiro. E conseguiu reverter aí, né? Porém, o Vasco vem crescendo, vem mostrando um bom futebol. Eu acho que tá muito difícil. A gente sabe que o time, quando está naquela região, naquela posição, é complicado, é difícil, fica complicado, né? Mas vamos ver o que vai ser do Vasco, né? Já em relação ao Corinthians, o Corinthians agora se prepara para a Sul-Americana, né? Tem o jogo pela Sul-Americana no meio de semana, acho que na quarta-feira. E vai enfrentar eu não me lembro agora o timezinho lá, mas vai jogar, se eu não me engano, fora, depois em casa. Então, agora tem novo jogo, né? Aí tem que ver a prioridade, o que o Corinthians quer, o que não quer. Eu, na minha opinião, a Sul-Americana não é prioridade para o Corinthians no momento. O Corinthians tem que se dedicar na Copa do Brasil, que está numa semifinal com a vantagem, e se dedicar no Campeonato Brasileiro para não ficar brigando ali embaixo. O Corinthians não é time para ficar brigando ali embaixo. O Corinthians é um time grande, time forte. Ele tem que sempre brigar ali pela tabela de cima. Porém, não é isso que a gente está vendo, né? E então, eu acho que deveria se dedicar um pouco mais. Mas a gente já vê mudança nesse Corinthians. Não sei a opinião de vocês, se vocês também já vê mudança, vê que o Corinthians vem mudando a forma, o seu jeito de jogar. Comente aí, deixa nos comentários. O seu comentário é importantíssimo para a gente, né? Comente e fala aí o que vocês estão achando, se o Corinthians está em evolução ou não está, se o Corinthians está se preparando, tem um time para não cair, somente para brigar para não cair, ou tem condições de brigar pela Sul-Americana, pela Libertadores, né? O campeonato vai virar, daqui a pouco o campeonato vira na 16ª rodada, né? Estamos indo para a 17ª, então vai faltar mais 2 rodadas para acabar o primeiro turno, né? Que na minha opinião, o Botafogo, se eu não me engano, pela pontuação, o Botafogo já é campeão do primeiro turno, né? Independente do jogo de amanhã, porque não, se vencer o jogo de amanhã, o Botafogo já é campeão do primeiro turno, porque o Grêmio não vai conseguir alcançar, né? Mesmo tendo um jogo a menos. Então é difícil, né? A gente sabe que o time que ganha o primeiro turno é complicado para vencer dele depois, mas, né, a esperança é a última que morre, né? Flamenguista, palmeirense, gremista, estão tudo aí, né? O Palmeiras eu já digo que entregou, jogou as chuteiras, já abandonou o Campeonato Brasileiro, provavelmente vem com o time reserva amanhã. Dudu e Rony não vai para o jogo, estão sentindo dores, ele vai poupar mais alguém, né? Vai entrar com o time reserva contra o América, talvez o América consiga aí uma vitória em cima do Palmeiras. Não estou dizendo que não é difícil, o América é casca grossa para cima do Palmeiras, né? Mas é isso, né? E o Santos, cara, o Santos se caminha para um destino triste. O Santos não joga bem, o Santos não consegue evoluir. Jogou bem contra o Botafogo ali até os 35 minutos do segundo tempo, depois deu uma cochilada, tomou um empate, podia ter tomado a virada se não fosse um gol perdido que o jogador fez sozinho, de cabeça. E eu não vejo evolução no Santos. Não vejo força nesse Santos. Eu, na minha opinião, acho que o Santos vai brigar para não cair. Não vai cair, mas vai brigar para não cair, tá? O Curitiba vem em uma crescente muito boa, né? O Goiás, o Cuiabá hoje venceu fora de casa o Internacional. Então fica difícil, né? Complicado. E assim, se a diretoria não vai ter mais o que fazer, não tem como se mexer mais, a janela de transferência está se fechando, a não ser que tire jogadores de time da Série B para reforçar esse time do Santos. Um time muito abaixo, muito fraco. Não vejo forças, não vejo situações no Santos que possa mudar o cenário do Santos, né? Um Fluminense que não jogou tudo isso, na minha opinião, mas conseguiu a vitória por 1-0, e é aquele Fluminense que vem abaixo na Libertadores, abaixo no Campeonato Brasileiro, saiu da Copa do Brasil, o fortíssimo Flamengo, né? E não consegue evoluir. E é complicado, né? Tava vendo De Paula falando aqui o jogo do Flamengo ia começar também, né?
Não sei se já começou. E aí é aquilo, né, cara? O Corinthians vem em crescente, São Paulo em crescente, Palmeiras muito abaixo, já começou, tem meia hora de jogo, 0-0 no primeiro tempo. Então o Palmeiras vem abaixo, o Corinthians vem crescendo, o São Paulo vem crescendo, São Paulo joga amanhã, né? E o Santos, que a gente tá vendo a situação, né? Mas deixa nos comentários o que vocês acham. O Santos cai ou briga para não cair? Quase, quase gol do Galo. Então, o que vocês acham? Dê a opinião de vocês. O que vocês acham do time do Santos? Santos cai? Não cai? Vai conseguir se superar aí no segundo turno para não cair para a segunda divisão? Deixem nos comentários, se inscrevam no canal. Não esqueçam de deixar o like assim depois que assistir o vídeo ou na hora que estiver assistindo o vídeo. Já deixe o seu like, é muito importante o like de vocês. Compartilhe com os amigos, ajuda o canal a crescer. Chegamos a 500 seguidores, né? Já estamos com 510 já, ou 504, alguma coisa assim. Então estamos crescendo e eu agradeço todo dia aqui por estar fazendo uma coisa que eu amo, que eu gosto, falar de futebol, de esporte, independente do time, da cor, da religião, não interessa. A gente gosta, a gente curte e a gente faz isso tudo aqui para vocês, para ficar bem informado, ficar a par do futebol. Então, não deixe de deixar nos comentários aí a sua opinião e se inscrever no canal e ativar o sininho e deixar o seu like. Tamo junto, até amanhã.